Bem, entrei novamente live, então vamos lá falar hoje da isoflavona, como a mulherada consegue a isoflavona através da alimentação. Isoflavona é um composto natural que auxilia a reposição hormonal. Então nós estamos essa semana falando de como ele equilibrar, tá? Como fazer a reposição hormonal, o equilíbrio hormonal através de uma alimentação saudável, que é justamente onde eu trabalho, porque o equilíbrio hormonal ele nos proporciona o que, Nutri? Ele nos proporciona diminuir dores de, por exemplo, artrite, fibromialgia, artrose, organizar hormônios, como, por exemplo, tireoide, mas de forma muito especial que estão relacionados ao hormônio da menopausa, porque nós temos essas reações, elas aumentam. Por exemplo, você pode perceber que existe artrite reumatoide juvenil ou fibromialgia mesmo antes da pessoa entrar na menopausa. Mas quando você começa a perceber os quadros, que aumenta muito, normalmente no caso, quando você já está aí entre 40, 45 anos, 50, você tem muito mais casos diagnosticados, tá bom? Esse suco eu tinha que ter bebido um pouquinho mais cedo, mas tudo bem. Aqui no meu suco hoje eu tenho isoflavona de uma maneira super natural. E é sobre isso que nós vamos falar hoje pra você. Isoflavona é um composto, a live hoje vai ser rápida, tá? É um composto natural, que também natural, normalmente você vai encontrar mais em cápsula. Você vai escrever para que serve isoflavona e você vai encontrar um monte de imagem aí no shopping para você comprar, tá bom? Mas eu não quero que você compre, eu quero que você utilize de forma natural. Aqui o nosso objetivo é que a sua suplementação seja praticamente natural. Em algum momento vai ter que ter a suplementação? Sim, em algum momento vai ter. Mas se quanto mais nós conseguimos colocá-la de forma natural na sua vida, mais você vai ser ganhando. Financeiramente, primeiro processo, mas o seu corpo realmente, que daí teria ser o primeiro, é que vai te agradecer mesmo. Você vai ver na pele, você vai ver verdadeiramente aí o seu bom humor. Porque quais são os sintomas aí que você vê depois dos 40 anos que aumenta muito? Irritabilidade, insônia, distúrbios no sono. Não é só uma insônia, mas tem dia que você dorme mal, tem dia que você dorme bem, um distúrbio no sono. Às vezes um aumento de suor, né? Um suor excessivo. Às vezes não necessariamente que você sofre com calorões, mas você tem momentos de calor. Como eu já falei, oscilações no humor, um cansaço, uma fadiga. Quem sofre muito com cansaço sabe identificar muito bem quando tem alguma coisa errada aí no seu organismo, começa a ter um cansaço bem fora do normal também. Então são coisas que não são legais, né? A gente começa a sofrer mais com ansiedade, ter crises de ansiedade maior. Então assim, falta de concentração, tá? Começa a ter muita falta de concentração, desânimo, um desânimo muito grande. E às vezes está faltando mesmo um equilíbrio. Deixa eu te contar como funciona o estrógeno no seu organismo. Primeiro eu vou tomar o meu suquinho, porque senão vai cair todo a linhaça aqui embaixo, mas poderia ser quinoa. Ok, vamos lá. Nós temos no nosso organismo, no nosso corpo, a mulher, o estrógeno, né? E o estrógeno, ele não é um estrógeno, nós temos a estrona, o estradiol e o estriol. Os três são estrógenos, mas o estriol é mais relacionado quando a mulher está grávida, ok? Ele é bem mais simples, ele quase não é ativo. Mas o estradiol e a estrona, eles são mais ativos. Então, quando nós somos jovens, nós temos mais o estradiol. E aí a gordura está localizada mais no bumbum, e está localizada também no quadril. Então começa a formar aquele corpo pera que a gente fica muito feliz. Ó, tá ficando mocinha, tá bonita e tal. Porque você tem o quê? Um corpo mais desenvolvido e as gorduras mais... O estradiol, que é o hormônio que é o estrógeno, mas vai acumular gordura mais no bumbum e no quadril. Mas quando nós passamos aí da fase dos 40 anos, 45, que vai mudando, vai caindo o estrógeno também, mas você vai tendo uma representatividade hormonal muito maior da estrona. E a estrona tem um acúmulo de gordura na barriga. Então você começa a falar, peraí, essa gordura, ela não estava na minha barriga ontem e hoje ela está. E isso ocorre mesmo.
E o que vai melhorar diminuir essa gordura na sua barriga, vamos assim dizer, essa gordura abdominal, seria, logicamente, inicialmente toda a troca alimentar, todo o processo de reeducação alimentar que você deve fazer, porque existem alimentos que concentram gordura. Se você já tem gordura concentrada, você vai colocar mais gordura, vai ficar difícil, né? Você vai ficar com o corpo um pouco mais acima do desejado que a gente está querendo. E é legal você emagrecer um pouco nessa época da questão da fase da transição aí em relação ao climatério, pré-menopausa, pós-menopausa, depois, porque você já vai ter um aumento e toda a fase hormonal, ela se equilibra muito nessa transição, né? É uma transição que a gente passa. Nós temos fases, então essa é uma transição que a gente passa, tá bom? No meu suco hoje, se você tá curiosa, é o nosso suco de bebê. Então nós organizamos o suco com maçã, cenoura, couve, beterraba, limão e linhaça. Essa semana, que nós temos desafios semanais. Aí então, e agora nós podemos aumentar esse estrógeno, essa isoflavona, que na realidade a isoflavona vai auxiliar a aumentar o estrógeno estradiol, tá? Que é o que a gente quer, um equilíbrio maior, não estrona, de uma forma natural. E alguns alimentos contêm, entre eles, eu falei bastante dele ontem, a quinoa, tá? A quinoa tem muito, mas a linhaça também tem, a chia também tem. Nós conseguimos também encontrar nesses alimentos. E vai auxiliar de várias formas. Eu trouxe algumas aqui para vocês. Então vamos lá. Lembrando que você não deve utilizar a cápsula, você deve utilizar ela de forma natural, porque quando eu falo ela de forma natural, ela não vai ter problema de você comer uma quinoa se você teve um câncer de mama, por exemplo, né? Ou se você tá grávida. Agora, por exemplo, se você vai utilizar a cápsula, só isoflavona separada, aí se você teve câncer de mama, você não pode usar. Logicamente, mulheres gestantes e lactantes não podem usar. Então, a gente tá falando aqui da alimentação, tá bom? Da alimentação. Para que serve? Nós vamos usar a isoflavona que tá nas sementes, trigo em grão, triguilho, quinoa, linhaça, que tem esse poder, esse composto natural que auxilia na formação hormonal, principalmente nesse equilíbrio do estradiol aí para nós, tá? Que é o que mais vai assemelhar o estrógeno, então elas vão se ligar e vai fazer como se fosse uma semelhança, aumentar esse estrógeno de uma maneira bem natural na sua vida, então isso é bem legal. Então você vai estar fazendo uma suplementação hormonal. O certo é você colocar sempre alguma alimentação. Então, por exemplo, eu já cozinhei minha quinoa, e a quinoa é bem fácil de fazer. Você pega um copo de xícara de quinoa crua, pode ser amarela, pode ser vermelha, não tem problema, e triplica a quantidade de água, coloca 3 de água. E depois de uns 15 minutos, vai lá dar uma experimentadinha, uns 10 minutos se experimenta, porque não tem problema de ela ser mais durinha e você gostar da textura mais dura. Porque quanto mais cozinhar, você vai deixar essa quinoa mais mole. Se você quiser ela bem, porque ela vai ficar encharcada de água. Se ela quiser ela bem mole, ok. O trigo em grão, ele já é um alimento um pouquinho mais... Eu vou falar do trigo em grão pra vocês, vou ver se eu gravo amanhã. Ele já é um alimento que tem um pouquinho mais de fibra, a mastigação dele... você necessita mastigar um pouquinho mais, né? Porque ele é bem fibroso e o cozimento dele também tem que ficar mais tempo no fogo. Então, você pode deixar ele de molho, que é uma maneira bem legal de ele amolecer. Eu não sei se você sabe que o arroz integral você também pode deixar de molho. Só que assim, o certo é 20 minutos, porque se você deixar de molho 3, 4 horas, vira uma papa. Mas cozinha muito rápido. Quando nós começamos a usar isoflavona de uma maneira natural, nós vamos começar a aumentar o estrógeno do estradiol que nós queremos. E aí aqueles calorões ou ondas de calor ou aquele suor excessivo ou aquele cansaço fora do normal começa a diminuir. E você pode perceber que quando você come alimentos que tem mais fibras de sementes, dessas que eu estou falando para vocês, desses grãos que eu estou falando para vocês, você vai se sentir realmente com muito mais disposição. Muito, muito mais. Alguém tá falando aqui que tá fazendo reposição de bioidêntico. É uma maneira, mas o certo mesmo é fazer primeiro reeducação, aí depois, se eu necessitar, lógico, eu não sou contra a reposição.
mas às vezes a gente vai direto na reposição. E eu acho que a gente tem muito mais o que aproveitar, né? Nós podemos fazer o equilíbrio dos dois, tá bom? Você vai sentir o composto diminuir essa sensação de calor, você vai sentir esse suor excessivo diminuir muito, tá? Você pode usar, se for a quinoa triturada, como eu falei ontem, você pode colocar no meio de um suco, a linhaça você pode colocar no meio de suco, ou você pode fazer uma salada à noite, com trigo em grão também, faz uma cenourinha ralada, pega um queijinho fresco, pica ali no meio, um pouquinho, tá? Pode misturar uma beterraba ralada também e coma essa salada à noite, tá? Como a sua principal alimentação. Quando eu falo à noite, em torno de umas 18, 18h30, máximo 19 horas aí chega só às 20, ok, então você come às 20, né? Mas se você não pode, então se você pode comer antes, melhor. Meu câncer de mama veio através dos hormônios, sim. Por quê? Porque eles podem também, se você faz uma reposição hormonal, principalmente os bioidênticos ainda tem um pouquinho menos nessa possibilidade. Mas se não foi, aí você pode estar mais propensa ainda nessa questão de correr um risco, né? De vir uma mutação e aí desenvolver um câncer, tá bom? Outra questão também é os sintomas de irritabilidade, nervosismo, dor nas mamas devido ao período menstrual. Porque vamos lembrar que estamos falando aí também de mulheres de 40 anos, um pouquinho menos, mas um pouquinho mais, e que estão menstruando. E nós falamos, se você entrou na menopausa, normalmente, quando você está pelo menos um ano sem menstruar, pelo menos um ano, né? De 1 a 2 anos, então dê certo, mas no mínimo isso. Agora, por exemplo, se você tem dor nas costas, se você fica muito irritada, mudança de humor, muita oscilação, esses alimentos, eles realmente equilibram o nosso hormônio. Então, assim, eu percebo muito, pra mim é muito nítido, quando eu como pão, quando eu como pizza, eu fico com mau humor. Mas quando eu como alimentos que são mais saudáveis para a minha saúde, como as sementes, como eu tô falando para vocês, uma saladinha mais saudável, ou tomo um suco, eu me sinto muito melhor. Então isso realmente faz uma diferença muito grande, tá? E protege contra doenças cardiovasculares, tá? Isso também é interessante. Eu coloquei linhaça, eu sempre tô mexendo aqui, porque a linhaça vai descer. As isoflavonas auxiliam a diminuir o colesterol, que nós chamamos de o LDL, que alguns conhecem como colesterol ruim, não é o colesterol ruim, mas diminui o colesterol, tá bom? O LDL aumenta o HDL. Eu tenho paciente que tem o colesterol alto, que é genético, então a gente sempre coloca chia, linhaça e tenta fazer a melhor modulação possível com eles. Mas ainda assim você precisa fazer um tipo de exercício físico, ainda mais se for genético, tá bom? 1,56. O ideal é você ter pelo menos uns 55, 56 quilos, né? Tava colocando ali, depende. Normalmente é o nosso peso, o nosso fica muito bom, tá bom? Principalmente que já tem 40 anos. Agora, se é uma pessoa que tá muito acima do peso, aí também cair pra 55 quilos não é o ideal. Se às vezes tem 90 quilos, tem que ir diminuindo de 5 a 5. Luciana, a pergunta da Luciana é se a isoflavona pode ser utilizada no câncer de mama, quem teve câncer de mama. Não tô falando de suplementos. Aqui eu não tô falando para você comprar cápsula de isoflavona. Eu tô falando para você usar alimentos que contêm esse composto natural. Então você pode usar quinoa, você pode usar linhaça, eles vão te proteger. Se você teve câncer de mama ou alguém que você conhece teve câncer de mama e faz o uso dessa suplementação através de cápsula, não pode, tá? Então, utilize as sementes. Por isso, gente, que eu sempre faço o uso das sementes. As sementes, elas estão em equilíbrio. Se você não tem útero, tá sentindo muito calor, muito mal-estar, tá faltando uma produção hormonológica, não tem mais útero, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma alimentação muito rica. Então, só é possível sair se você tem colesterol alto, se não for genético, através de uma alimentação equilibrada, de prática de exercício físico e de bastante água, tá bom? Bastante água mesmo. Vou continuar aqui. Protege contra doenças cardiovasculares. Então, quando a gente fala, logicamente, que a pessoa tá com pressão alta, a pessoa tá hipertensa, tá com resistência insulínica e se alimenta mal. Agora, quando você fala que a pessoa é hipertensa,
tá com resistência insulínica, mas precisa colocar na sua vida mais sementes, o resultado muda. Gente, eu tô vendo as meninas lá do DBB colocando os sucos e tudo mais, elas estão de manhã já fazendo as postagens, exercício físico tá pago, atividade do dia ok, elas estão animadas, porque elas começaram a mudar a alimentação. E quando você muda a alimentação, você começa a ver o resultado, tá? Então você precisa mudar a sua alimentação. Se você não muda a alimentação, você não tem resultado. Então o primeiro processo é mudança de alimentação. Logicamente vai ter sim uma proteção contra a osteoporose que eu coloquei aqui, tá? Previne, com certeza previne, porque fortalece os ossos, né? E você sabe que a questão dos ossos leva-se tempo. E os nossos ossos, eles são o quê? Com certeza regenerados através de uma alimentação, a troca celular é feita através de uma alimentação saudável. Então, eu não sei como que é a sua alimentação hoje, como você faz esse processo de alimentação saudável, como você fez o seu processo de reeducação alimentar. Mas eu tenho muitos pacientes que fazem o processo de reeducação alimentar e se acabam no ovo. E o que acontece? Eu indico o ovo, mas comem demais, o colesterol aumenta muito, tá bom? Ou comem mais carne branca porque tem a dieta low carb, ok, não sou contra. Mas come demais carne, muita salada, ok, mas come muita carne também. E as pessoas esquecem que as sementes têm um objetivo. Meninas, gravem aí, são as sementes que vão organizar os nossos hormônios. Junto com as frutas, junto com a água, tudo. Mas você está esquecendo que o que faz seria a modulação natural hormonal são sementes. Por isso que eu utilizo sementes para organizar a alimentação, tá bom? Além de ela dar muita saciedade. Então, tem que fazer uma salada de triguilho, tem que fazer uma salada de quinoa, tem que fazer uma salada de trigo em grão, tem que fazer essas saladas, tem que comer quinoa, tem que comer linhaça, tem que comer chia, tem que colocar isso no seu dia a dia, tá bom? Controla a glicemia, com certeza você vai reduzir a absorção de carboidratos pelo intestino, porque você tem muito fibra e vai dar uma reduzida. E isso vai eliminar o excesso de açúcar que o seu corpo não precisa. Já vai limpar. Por isso que quando você entra em contato, você fala assim, algumas pessoas perguntaram, né? Como funciona o shake? Como funciona o suco? O que você coloca? Elas sempre perguntam de forma particular. E eu sempre falo, tem que entrar no programa do De Bem com a Balança para receber o protocolo. É protocolo do BBB. Por quê? Porque existe um protocolo, existe um passo a passo. Existe um porquê, nada é à toa. Então, por exemplo, aqui tá falando em relação do intestino. Toda vez que você entra em contato comigo, o que eu falo pra você? Explico bem direitinho. Nós trabalhamos com microbiota. O que hoje ocorre? O que ocorre hoje com o nosso intestino? Ele está doente devido ao excesso de alimentos industrializados. E sim, essas dores articulares podem ser, Renata, tá? E devido ao excesso de alimentos industrializados. Eu vou te falar já como você vai entrar, Thelma, no DBB. Espera um minutinho que eu já vou te explicar. Então, às vezes, esse excesso vai trazer para você uma alteração. O nome disso é desbiose. Essa alteração que pode estar no seu corpo inteiro, pode ter em qualquer órgão. Mas eu tô falando de uma desbiose intestinal. E nós vamos ter um grande problema se nós tivermos uma desbiose, porque nós temos uma produção menor hormonal, que tudo ocorre por ali, relação de absorção de vitaminas, minerais e também das nossas sementes. Aqui tá falando pra mim que eu controlo a glicemia porque eu baixo, né, eu reduzo a absorção de carboidratos pelo intestino. Então, nesse momento, ele já começa a eliminar o que não precisa, o excesso. Você entendeu? Já começa a eliminar o excesso. Já começa a colocar fora, já começa realmente a tirar esse excesso de carboidrato. Isso é importante, porque carboidrato é importante para a nossa vida? Claro que é. É a nossa gasolina? Claro que sim. Mas lembra que carboidrato se transforma no quê? No seu corpo? Em açúcar. E você não precisa ter excesso de açúcar, porque o seu corpo já armazenou uma quantidade que ele precisa. Tá bom? Se você está muito inflamada, se você está com muitas dores, se você está com excesso de gordura abdominal, se você está com falta de disposição, se você às vezes está com uma queda capilar,
pode ser sim o caso de você estar com excesso de açúcar, uma resistência insulínica, uma má absorção de vitaminas e minerais. A Thelma perguntou, como que eu faço para entrar no De Bem com a Balança? O De Bem com a Balança é um programa de reeducação alimentar de 56 dias, que trabalha com a nossa microbiota e com a nossa digestão, os focos principais, porque eu faço com que as enzimas naturais do seu organismo venham a trabalhar a seu favor. E isso é muito bom, tá? Quando você terminar aqui, você vai na minha bio e você vai clicar lá e vai ter assim, ó, Programa de Reeducação Alimentar 56 dias. E você clica ali, tá bom? E depois vai no botão verde e fala, quero ser uma amiga DBB. Não sai não. Mas então já entenderam? Daqui vai lá na minha bio. A bio é ali o link que nós temos, que você já vai ter ali o processo para você conhecer. Clica nesse link que você já vai ver, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntinhas. Ótimo, Neide. A Neide já tá fazendo chá hoje. Ótimo. Se você não tiver hipertensão, se não tiver nenhuma reação a esses, ótimo. Outros alimentos que tem isoflavona são, como eu já te disse, todas as sementes, mas a amora também, a Neide colocou aí do chá. A amora a gente também encontra esse equilíbrio hormonal bem legal. Então, assim, às vezes a gente faz chá de amora, né? Chá de amora é uma beleza também, principalmente para quem tem infecção urinária. E eu não sei se você está sofrendo com muita infecção urinária, mas saiba que o excesso de infecção urinária também pode ser por baixo dos estrógenos que você tem, tá bom? Então, lembra que eu tô falando que às vezes você tá produzindo muito estrona e menos estradiol. Então, assim, às vezes a transição de fases também dá muita infecção urinária. Aí você fica tomando água e você começa a eliminar sais minerais demais, porque você não faz uma reposição legal. Quando eu faço lá para as meninas que eu mando o protocolo, que a gente faz cada semana tem um protocolo, existe um porquê de colocar chá. Existe um porquê de colocar suco. Existe um porquê de colocar água saborizada. Por que Nutri? Porque nós estamos aumentando a quantidade de sais minerais e vitaminas. Imagina a quantidade de vitamina que eu não tenho nesse suco aqui. Esse é o suco dessa semana, que eu já falei pra vocês ontem. Então, imagina a quantidade de suco de vitamina que eu não tenho. Imagina a pele como vai ficar. E aí, então, Cida, depende, né? Porque assim, nós estamos usando a quantidade de linhaça, porque a gente já usa ela no shake. Então, nós colocamos, às vezes, no protocolo, 2 colheres, às vezes 1 colher, né? Porque nós já fazemos o nosso shake pela manhã. Então, o suco, ele entra ou no jejum para algumas, mas a maioria tá fazendo como lanche da tarde. Porque a gente tá sem horário do suco, porque a gente toma o shake. Então, a gente coloca aí no meio. Então, depende da quantidade. Por isso, normalmente 1 colher de sopa, ok, tá? Mas a gente faz uma quantidade muito grande de sementes, senão a gente não consegue fazer a reposição hormonal na alimentação do jeito que a gente quer, tá? E, logicamente, eu não vou encher só de linhaça. Então, eu coloco no shake, eu coloco no meu almoço, eu coloco no meu suco, e aí eu vou fazendo, então assim, minhas dores melhoram, eu tenho uma canela assim, inchada por causa da artrite, né, e ela já começou a desinchar, já tô feliz de tudo, e toda vez que eu começo o meu tornozelo, meu tornozelo inchado, toda vez que eu começo a fazer o processo de reeducação e coloco sucos com as meninas, que eu entro sempre nos processos, é muito legal. E alguns alimentos que eu trouxe para vocês, que a gente faz a reposição de uma maneira bem legal, de forma natural, que deveriam fazer parte do cardápio de toda mulher acima de 40 anos, seria o abacate, tá? O abacate ele é ótimo, porque ele é rico em ômega 3, como as sementes, mas a gente também tem esse das frutas. Eu acho que entre todos o abacate é o que mais tem, é uma gordura muito boa e diminui muitas ondas de calor. E verdade seja dito, o abacate, ele aumenta aqui a libido, junto com as oleaginosas. Mas vamos pensar que o abacate junto com a pimenta, né? Cuidado com a pimenta, não vai exagerar na pimenta. Mas se você pensar na piperina e diminuir a farinha de trigo, mas colocar mais milho, tá? Farinha de milho. Se você pensar conhecido como o povo caliente, nós somos mexicanos, e o que eles comem muito? Guacamole, né? Então é muito abacate com um pouquinho de pimenta e também
muita tortilha, que é de milho, sem esse monte de condimento que os nossos têm aqui. Os nossos são salgadinhos. Tem que ser a tortilha mesmo, tá bom? E aí diminui aquela secura vaginal e aumenta muito a nossa libido também. Fazer o uso de castanha de girassol, linhaça, que eu coloquei aqui pra vocês também, que tem uma substância chamada beta-cistosterol, tá? Ela auxilia contra a beta-citosterol, auxilia a controlar o cortisol, que não é o hormônio que a gente tá falando hoje, mas equilibrar e aumentar ele de uma maneira legal, sem aumentar através do estresse, porque o cortisol é um hormônio bacana que nós precisamos, só que a gente aumenta só através de quando tá muito irritada, e a gente consegue aumentar ele quando tá em jejum, bom nível de sono, atividade física, tá? Outro alimento que toda mulher deveria fazer é o uso de inhame e o uso de cará. São 2 alimentos que para construção e modulação hormonal é muito legal. Então pensa assim, você pode fazer uma modulação hormonal de forma natural através da reposição? Sim, aprendendo a se alimentar de forma legal. Aí, claro, em alguns casos, nem todas, uma ou outra, às vezes vai ter que fazer a reposição, tá? Mas a grande maioria conseguiria realizar só através da alimentação. Grande maioria, tá? Continuando aqui, soja tem o similar ao estrogênio, mas a soja hoje em dia ela é muito já transgênica, tá? Então a gente não tem tantos benefícios como que nós teríamos, né? Então eu prefiro muito mais que você utilize a quinoa, tá bom? Ótimo, isso mesmo, pode bater e colocar na geladeira. Acho que você tá falando do chá, isso ou da linhaça? Bem, depois você me fala. E aqui eu coloquei o nosso cacau, porque o cacau tem triptofano e ele aumenta a nossa disposição, o nosso bem-estar. Não tem a isoflavona, mas ele aumenta a nossa disposição, o nosso bem-estar e nos deixa muito animada. E fazer dieta feliz é muito mais agradável, né? Então você tem que entender que se você tá numa fase que você tá sentindo muito calor, suor excessivo, que você aumentou muito as suas dores, diminuiu muito a sua energia, que você não se sente mais tão bem, que você não, se olha no espelho, até a autoestima da gente diminui, na verdade, a gente fica meio triste, né? A circunferência abdominal aumentou muito, você se sente inchada. Acho que a Lourdes não tá aqui, às vezes ela tá aqui na nossa live. A Lourdes foi uma paciente que entrou e depois ela entrou também no desafio, né? Fitonutri. E ela, só em organizar a dieta dela, gente, ela emagreceu assim em 1 mês e meio. Claro que tem algumas que emagrecem mais rápido, outras mais assim, né? Ela conseguiu emagrecer, se eu não me engano, acho que foi 8. Que eu tinha conversado com ela. Depois, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui pra não. Ah, é que tá fechado no meu WhatsApp. Vou ver se eu encontro aqui, peraí. Se eu não me engano, acho que emagreceu mais de 10 quilos. Foi assim, muito legal o emagrecimento dela com a troca. Com a troca alimentar. Não vou conseguir entrar no WhatsApp porque eu fechei ele. E pra eu entrar com ele agora, eu teria que colocar o... Não, acho que tá abrindo aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver, Lourdes. Deixa eu ver como que ela colocou. Será que foi essa aqui? Não lembro se foi essa aqui. Não foi essa. É ela, mas ela... vamos ver se tá no outro WhatsApp. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou pedir pra ela até colocar. Não, aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse aqui. Doutora Vanessa, pode deixar agendar. Não. Doutora Vanessa, e ela tá com diabetes, sabe? Não é essa aqui, não. Ia pegar pra vocês verem. É um comentário que ela comentou que já emagreceu aí tranquilamente 10 quilos. A hora que eu achar, eu mostro pra vocês. E foi só na troca alimentar. Gente, foi muito legal. Muito, 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 muito bacana. E ela fez o desafio. Ela começou como paciente, mas eu falava pra ela, Lourdes, tem que ir pro desafio. Que lá você tem outras pessoas com mais objetivo. E ela foi. E ela emagreceu, acho que assim, em 15 dias muito. E quando eu vi, ela já tinha se inscrito no desafio muito rápido. E eu falei, por que você se inscreveu tão rápido, apesar de eu estar estimulando e tal? Ela, não, porque se eu fiz assim individual, imagina em grupo, né? E ela foi, gente, ela aprendeu
E logicamente ela já tá de alta, foi muito rápido o processo e ela precisava emagrecer bem. Porque ela tava com isso aqui inchado, ó. Sabe essa parte aqui inchada? Essa parte aqui. Então quando você, essa cintura, a cintura do 4 dedos acima do seu umbigo, quando essa sua cintura está do tamanho da sua circunferência abdominal, que é bem em cima do seu umbigo, significa que você tá bem inchada. Bem inchada mesmo. E isso não é legal. E isso vai te trazer sérias inflamações. Então, se você tá com esse processo bem inchado, aqui no umbigo, 4 dedos acima, você tem que verificar o que você está fazendo. E isso é muito ligado ao que você está comendo. E às vezes você tá tão assustada que você para de comer tudo. Aí também não é legal. Não tem que ter medo de comer, tem que saber comer. O nome disso é reeducação. Você tem que escolher bem os alimentos. Você tem que entender que não é medo de tomar água, é que não precisa tomar 4 litros só de água. Pode fazer água saborizada. Não é que você tem que mexer linhaço o tempo todo. Pode colocar no meio de um suco, pode colocar no meio de um shake, pode fazer uma salada. É aprender a organizar os seus horários, é aprender a se desinflamar. O seu organismo começar a responder. Aí as dores que você tá sentindo, a fadiga que você tá sentindo, eu não sei se você é assim também, eu já fui assim. Meu esposo, eu tô muito inflamada, eu falo assim pra ele, faz massagem aqui no meu, normalmente dói muito meu punho aqui, né? É só ele começar a mexer o punho assim, ó, onde eu estiver inflamada, não importa. Começa a me dar um sono muito grande, parece que a inflamação ela vai se espalhando por todo o corpo. E aí, logicamente, depois que eu durmo, eu até melhoro. Então, quando você se sente assim muito inflamada, que mexe assim na inflamação, você já começa a ficar muito cansada, se liga aí porque começou, tá bem inflamado mesmo, começou a mexer, começou a dar um cansaço, isso ocorre mesmo, tá? A sua disposição, você acorda muito, muito animada e de repente a sua disposição cai muito. Não é assim, você tá trabalhando 5 horas e cai, não, ela cai rápido, você acorda, nossa, hoje eu vou fazer isso, de repente não dá vontade de fazer mais nada. Então, se você já tem um quadro diagnosticado de fibromialgia, de artrite, artrose, artrite reumatoide, alguma doença reumática, lúpus, alguma doença reumática, você vai perceber que, ó, Neide, verdade, estou fazendo, tá sendo muito bom. Ótimo, Neide. E você vai perceber que você tem esse quadro, você acorda muito bem, de repente já cai muito essa disposição. Quando você começa a mudar a alimentação, tirar margarina, maionese, requeijão, né? Você começa a tirar os alimentos que são mais inflamatórios, colocar os alimentos, eu falo, foca nos alimentos anti-inflamatórios, não precisa ficar focando no que você não deve comer, mas foca no que você deve comer. Você vai perceber que você vai se sentir muito mais disposta. Sua energia vai aumentar muito, a sua disposição vai aumentar muito e você vai ter uma outra qualidade de vida. Você vai ser uma outra pessoa, verdade seja dita. Você vai realmente conseguir fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Você vai conseguir ser uma pessoa que tem energia para ir numa academia. Você vai conseguir ser uma pessoa que tem energia para organizar a sua casa, para trabalhar um pouco até mais tarde. Você vai perceber que mesmo com 67 anos, alguém escreveu, eu não tô conseguindo emagrecer. Você consegue emagrecer, tá bom? Você vai ver que você tem um rejuvenescimento, ou seja, quando a gente tem uma doença inflamatória, a gente começa a envelhecer muito rápido, né? Começa a produzir muitos radicais livres e isso traz um envelhecimento muito rápido. Você começa a ter mais antioxidantes e eliminar esses radicais, você começa a ficar verdadeiramente se sentindo mais disposta e o seu rosto vai ficando melhor, mais bonito. Tá uma delícia, meu suco mesmo. Seu rosto vai ficando melhor, mais bonito. Por isso que eu coloco suco e por isso que eu coloco shake para as meninas. E pra gente ter atividades também para o nosso grupo sempre estar ativo. Hoje, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho mostrado o computador. Eu queria mostrar do iPad, mas ele não tá aqui comigo. Então eu vou mostrar do computador. Só deixa eu tirar aqui. A gente tem um grupo de dúvidas, né? Deixa eu colocar aqui. Vocês vão ver as meninas colocando. Porque a gente tem que entrar lá no Hot e fazer todo o processo certinho, né? Tem que fazer todo o processo certinho dos desafios. Mas, deixa eu ver se eu consigo ampliar. E elas começam... Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria fechar essa parte aqui, só abrir aqui as dúvidas para vocês verem. Bem, elas começam a colocar, não sei se vocês conseguem ver, elas começam a colocar, vou fazer assim, fica melhor, porque eu escondo o restante da conversinha aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, elas começam a colocar os sucos, ó. O shake que elas estão fazendo, o meu, que eu já iniciei o dia, o delas que elas estão fazendo, ó que legal.
A gente vai compartilhando, gente. Olha que legal. Tá vendo? E isso aqui é muito motivador. O nome disso aqui é sinergia. Uma vai postando, a outra vai fazendo, a outra vai colocando, tá pago. Isso é muito legal. É uma troca de... uma troca do bem, sabe? Uma troca de corrente, de energia do bem. Então uma vai contagiando a outra. E a dieta fica muito mais gostosa dessa maneira, quando a gente uma contagia a outra, né? Eu só queria aqui convidar você. É muito bom mesmo, Fernanda. Eu só queria convidar você para ser minha amiga DBB, que esse é o meu objetivo, todas as noites, passar aqui e convidá-la. Falar que tem vários vídeos ótimos aqui também. Pode pegar todas as orientações que eu tô dando aqui. Mas se você tem vontade de entrar no grupo, se você tem vontade de ter a sua vida transformada e também não sair dessa fila, né, de dor, de cansaço, de indisposição, de aumento de peso que não consegue emagrecer, eu sei o que é isso, porque eu também passei por isso. Eu sei o que é ter dor e você não ter vontade de fazer as coisas. Eu sei que é ter dor e às vezes você ficar aí na cafeína para te dar energia, aquilo só inflama o seu corpo. Eu sei o que é ter dor e você não ter disposição para trocar a sua alimentação, tá? Eu sei porque eu passei por isso. E é muito ruim. E não só eu, outras pessoas também passaram por isso, tá bom? Outras pessoas que estão comigo. E a disposição, quando a gente faz a troca, ela é ótima. E às vezes nós não damos valor para os alimentos naturais dados realmente por Deus. Então assim, antes de você sair fazendo qualquer reposição, antes de você sair comprando muitos remédios e às vezes as dores estão te levando a tomar muito anti-inflamatório, decida mudar. Tome consciência. Tome vergonha com os outros, né? Faça a mudança hoje. Não deixa para amanhã. Esse não tem inhame. Esse não, tá? Não deixa para amanhã, faça a sua mudança hoje, se permita ter energia, se permita ser uma pessoa bem disposta, se permita ser uma pessoa que tem condições de viver a vida que Deus te deu, uma vida de transformação, o dom da vida, acordar feliz, acordar para fazer suas atividades. Isso nos dá verdadeiramente muita disposição, isso nos dá bem-estar. E olha como você é interessante, quer dizer, você tem que aumentar o seu hormônio do estrógeno, mas entre eles o estradiol, que é aquele que não dá o acúmulo na barriga. Então às vezes a gente está tomando a reposição hormonal e está aumentando a estrona, que não é o que nós queremos. Nós queremos aquele que era quando a gente era mais jovem, o estradiol. Então, quando você come um alimento saudável, um alimento que tem a base para organizar os seus hormônios, ele vai organizar o hormônio certo. Daqui, 90% das mulheres tem as condições de fazer uma reposição de forma natural. Todas? Não. Uma ou outra com certeza vai ter que fazer uma reposição. Mas ainda assim vai ser mais aceita a reposição e todo o processo, bem mais aceito, ou mesmo tomar uma medicação em uma menor quantidade quando é feita uma reeducação. Sempre vai ser beneficiada. Mas 90% das que estão aqui poderiam ser beneficiadas em 100% através da alimentação. E se você tem fibromialgia, se você tem artrite reumatoide, se você tem lúpus, se você tem alguma doença reumática, não significa que você vai ficar sem os seus remédios, mas significa que você pode controlar e diminuir muito eles através de um estilo de vida saudável, através de escolhas alimentares. Mas para isso você precisa se dar o direito de mudar o que você come. E a maneira como você come, para acreditar na sua disposição, na energia que você vai ter, na sua recuperação, na realidade, e aí ter mais disposição. Isso todas nós temos. É uma questão de escolha. A grande escolha é que escolha, né? A grande decisão é que escolha eu vou fazer hoje. Então eu tô aqui para te falar, faça a melhor escolha. Escolha ter um estilo de vida saudável, escolha os alimentos do bem, tá? E os alimentos que vão te fazer bem. Não é que você vai nunca mais comer os outros, mas você vai comer outros alimentos no momento que você tem que comer, numa festa, numa saída com o esposo, no momento de vocês dois, da sua família, com os amigos. Mas eu garanto que esse momento não é todo dia. Só que a gente quer fazê-lo todo dia. E aí nós vamos ter a consequência de comer esses alimentos todo dia. Então, eu vou encerrar aqui a live. Se você quer ser minha amiga DBB, de Bem com a Balança, tem todo o material lá, as orientações lá e fazer parte do meu grupo, tá bom? Você vai na minha bio
e vai clicar. Que você vai lá clicar, Programa de Reeducação Alimentar, 56 dias. E você vai clicar no botão, você vai ver lá todas as histórias e você vai ter um botãozão verde lá, logo no início. Quero ser uma amiga DBB. Assim que você confirmar a sua inscrição, eu recebo um e-mail e vou te colocar no meu grupo. E a partir dali eu te dou as primeiras orientações para você começar a mudar a sua vida. É um investimento só para o ano todo. O programa são 56 dias, mas tem muitas outras atividades que a gente vai fazer lá. Por exemplo, o suco, ele não tá no programa 56 dias, mas ele tá no game, que eu chamo de game, que é uma brincadeira, um desafio que nós fazemos semanal dentro do grupo do WhatsApp. Então toda semana nós mudamos os sucos, mudamos os chás para deixar dinâmico e andarmos juntos no mesmo propósito. Então assim, a deixar além do... Mas tem que fazer o DBB, tem que ir lá no Hotmart fazer todo dia, porque a reeducação alimentar tá por lá. Mas além de lá, nós temos os outros, tá pago aqui, atividade aqui, nos encontramos semanalmente, que é muito legal. E a dieta dessa maneira fica muito divertida, tá bom? Repita aí comigo. Eu venço a preguiça, eu venço a procrastinação e eu venço o desânimo, sempre com bom ânimo. Porque à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Bate no peito e fala, eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável! Boa noite, um beijão e até amanhã na nossa live. Tchau, tchau, gente!